Começando a nossa semana de eventos sobre qualidade e segurança do paciente, né? Sobre o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que ocorre na sexta-feira, de 17 de setembro. A ideia é conversarmos um pouco sobre as dificuldades que a gente atravessa para implementar a cultura de segurança e construir um cuidado seguro nas nossas unidades. Procuramos trazer para conversar conosco pessoas com grande capacidade e gabarito, que podem nos ajudar nessa caminhada, podem nos trazer muitos conhecimentos nessa caminhada. Primeiro, falando sobre como implantar essa cultura de qualidade, depois de como a gente identifica os riscos e trabalha com esses riscos dentro das nossas unidades, e, por último, a visão de quem é mais importante de tudo, que é o nosso paciente, trazendo a experiência dele nesse processo, o que ele pode trazer de ajuda e de feedback para a gente na construção de um cuidado seguro. Hoje, para esse primeiro dia, para essa primeira palestra, a gente tem a honra de receber o Dr. Péricles Góes, que é desnecessário, né, fazer a apresentação, né, um dos maiores nomes da acreditação hospitalar no nosso país, né, um dos fundadores da Organização Nacional de Acreditação, que tem sido um parceiro nosso ao longo da nossa caminhada, né, nos ajudando, como ele mesmo colocou agora numa conversa há pouco, nos rincões aí do nosso Brasil, onde a gente administra hospitais, onde a gente tem orgulho de estar presente, levando qualidade e segurança para o paciente, sempre com a Organização Nacional de Acreditação nos apoiando e com a figura especial do Dr. Péricles nos apoiando, nos ensinando, nos orientando. Então, é com muita honra que eu apresento hoje o Dr. Péricles, que vai falar para a gente sobre a operacionalização da cultura de segurança em hospitais e estabelecimentos de saúde. Dr. Péricles, a audiência está com o senhor, muito obrigado mais uma vez, e ao final a gente faz as perguntas que vocês podem colocar no nosso chat, podem ir fazendo as perguntas aí, tem um botãozinho para que vocês façam as perguntas, e no final a gente lê e traduz as perguntas aí para o Dr. Péricles e procura responder a todas que forem possíveis. Bom, muito obrigado mais uma vez a todos. Dr. Péricles, ao senhor também muito obrigado. Está com o senhor. Obrigado, boa tarde, Fernando, a todos os componentes da ProSaúde. Sem dúvida, como sempre, é um prazer grande estar com vocês, participando, seja dos eventos, seja acompanhando as avaliações dos hospitais, enfim, o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho excepcional, espalhado por esse Brasil, e que tem dado resultados que representam exatamente aquilo que a ONA pensa desde a sua inauguração, desde a sua fundação, que é cada vez mais e melhor desenvolver padrões voltados para a qualidade do atendimento, para a segurança do paciente, para o foco no paciente. E dentro desse tema, né, em que nós estamos discutindo aqui, nós estamos conversando, eu colocaria como uma conversa informal até, né, mas o que a gente poderia pensar com relação a tudo aquilo relacionado à implementação do desenvolvimento da cultura da segurança do paciente, né? Antes até de conversarmos a respeito e de falarmos a respeito especificamente da cultura da segurança do paciente, nós temos que nos remeter, em algum momento, a um tema que acaba já se repete constantemente nas apresentações que temos participado, e eu tenho certeza que vocês participam também, que está relacionada à questão de erros médicos, e aí não vamos relacionar a erros dos médicos, mas erros do próprio sistema de saúde, da equipe, do sistema como um todo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa até contextualizar e colocar o que a Organização Mundial de Saúde define como segurança do paciente, né? E a OMS, meu Deus, define o seguinte: a ausência de danos evitáveis a um paciente durante um processo de cuidados da saúde e a redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde é um mínimo aceitável. O que é esse mínimo aceitável? Esse mínimo aceitável refere-se às noções coletivas de determinado conhecimento atual, recursos disponíveis e o contexto no qual o cuidado foi prestado, ponderando, então, isso em relação ao risco de não tratamento ou de outro tratamento. Essa é a definição formal do que seria a questão relacionada à questão do erro médico, né? Embora tenha, evidentemente, um risco inerente ao atendimento,
Nós sabemos que é sempre necessário o seguinte, para conduzir um atendimento seguro, todas as vezes e sempre para cada paciente. Se me permitem, eu vou tentar colocar aqui na tela os 5 itens, né, que nós podemos colocar como sendo fundamentais dentro desse processo, que é a capacidade de liderança organizacional. Vocês estão vendo a tela, por falar nisso? Não. Ainda não, doutor Péricles. Ainda não? Vou pedir para o senhor... O senhor já apertou para compartilhar? Deixa eu compartilhar aqui, então. Só um momentinho, por favor. Tá. Vamos lá. Aqui, pronto. Apareceu. Ok? Sim, senhor. Então, dá. Então, vamos lá. Que é a capacidade de liderança organizacional, as políticas e procedimentos claros, uma coleta de dados que possa impulsionar melhorias em tempo real, uma equipe adequada com profissionais de saúde qualificados e pacientes e familiares envolvidos por profissionais de saúde como membros valiosos da equipe de saúde. Essas cinco condições são condições básicas para que a gente possa evitar que danos ou erros possam atingir o paciente. Se a gente considerar que nos Estados Unidos, por exemplo, é alarmante que os erros médicos sejam a terceira causa de morte, já se falava muito anteriormente, né, atrás apenas das doenças cardíacas e do câncer, esse último ano revelou que o Covid-19 ocupou esse lugar, esse terceiro lugar. Mas o que se pode ver é que, quando começamos a observar uma luz no final desse túnel com relação ao tratamento, vacina, melhor conhecimento das causas de Covid, etc. e tal, nós vamos nos movimentar para um mundo pós-pandêmico. E não tenho a menor dúvida que, possivelmente, esses erros médicos acabarão voltando ao número 3. Vejam que vamos de novo aqui. Pronto, a gente tira. Pronto. Globalmente, existem complicações evitáveis após os cuidados médicos, né, que contribuem cada vez mais para o número de mortes e de pessoas que estão morrendo, desde de HIV, de malária, de tuberculose, enfim. Há uma série de ações e movimentos que acabam afetando a todos nós, né? Muitos desses danos que eu mencionei anteriormente fazem com que todas essas pessoas possam morrer desnecessariamente. Isso é um problema que não tem saída, afeta a todos nós. Não importa a nossa idade, não importa a raça, o tamanho das nossas contas bancárias. Isso é um problema que, de uma maneira absolutamente sem controle, pode vir a afetar todos nós. Alguns fatos rápidos para que nós possamos considerar com relação a essa situação que hoje nos avizinha, né? Globalmente, os nossos hospitais ainda estão sobrecarregados pela pandemia global. Isso, mesmo com um maior controle de todo o processo, mesmo com uma indicação cada vez maior e a utilização maior do número de vacinas, nós estamos observando que, ainda assim, em determinados países, em determinadas situações ou determinados locais, os hospitais ainda se encontram sobrecarregados. Isso faz com que, por consequência, a segurança do paciente e do trabalhador em saúde acabe se apresentando ainda em grave perigo. Esse perigo ele pode se apresentar de uma maneira muito mais intensa até com relação aos próprios profissionais de saúde que estão dentro desses hospitais, dessas organizações de saúde, em contato direto com a doença. É claro que isso faz com que, no início da pandemia, antes até do início da pandemia, estimava-se que, globalmente, mais de 8.200 pessoas, mais ou menos, morriam diariamente em hospitais de maneiras que poderiam ser evitadas. O que significa? Isso é mais ou menos 6 pessoas por minuto morrendo devido a cuidados inseguros. Os nossos cuidadores, as enfermeiras, os médicos,
os nossos terapeutas respiratórios, toda essa gama de profissionais que se envolvem com os pacientes, todos eles acabam sofrendo esse fardo, porque eles acabaram se tornando pacientes devido à falta de preparação do sistema. Se antes nós tivéssemos feito da segurança especificamente, né, da segurança para os pacientes e, por consequência, dos profissionais de saúde, do nosso sistema de saúde, desenvolvido todo um processo voltado para, além dos cuidadores e dos pacientes, mas também dos profissionais, a nossa prioridade número 1, com absoluta certeza, muitas vidas teriam salvo. Nós deveríamos aprender com isso. E aí deveríamos agir para fazer com que a segurança seja a nossa principal prioridade. E devemos garantir que isso nunca aconteça novamente. E qual é a base para que isso nunca aconteça novamente? Fazer com que a segurança seja o fator principal de atividade dentro das organizações de saúde. Não vou buscar, nesse discurso, se é que se pode colocar dessa forma, não vou buscar um vilão, não vou buscar um culpado. Na verdade, não existe um vilão, um culpado. O que existem são sistemas que foram configurados de uma forma ineficaz e que acabaram trazendo uma falta de transparência na prestação de cuidados. Se nós observarmos a história do atendimento de saúde no nosso país, nós vamos ver que lá atrás a forma do cuidado ela se apresentava de uma maneira completamente diversa e diferente daquilo que hoje nos é apresentado. Ou seja, todo a criação de um sistema que possa cada vez mais garantir essa segurança do paciente. Mas a criação e o desenvolvimento desse sistema não é um processo ágil, não é um processo imediato. Ele é gradativo porque ele precisa, principalmente, fazer com que as pessoas se integrem e fazer com que elas percebam o quanto isso é importante. Então, enquanto nós, de uma maneira definitiva, não falarmos sobre erros médicos de uma maneira aberta e honestamente, esses mesmos erros acabam acontecendo repetidamente. E esse silêncio que muitas vezes impede o aprendizado e acaba perpetuando danos evitáveis, que muitas vezes resultam em danos desnecessários e até mortes, né? Ou seja, é todo um processo que, de certa forma, é inaceitável e não tem saída. Isso pode atingir qualquer um de nós, né? Sem querer ser fatalista, mas, infelizmente, em determinados momentos, em determinadas situações, nós precisamos ser realistas. Existem alguns resultados de uma pesquisa recente conduzida pelo Movimento de Segurança do Paciente, pela Fundação do Movimento de Segurança do Paciente, que foram desenvolvidos em abril de 2021. E alguns resultados são interessantes porque, surpreendentemente, 87,3% dos entrevistados tinham ouvido muito pouco ou nada sobre erros médicos em suas comunidades. Apenas 60% tinham ouvido falar de erro médico e conseguiram realmente identificar a definição comum do termo. 58,1% dos entrevistados disseram que se preocupam pessoalmente com erro médico sempre que procuram atendimento. 22% dos entrevistados disseram conhecer alguém pessoalmente afetados por cuidados inseguros. E 57% dos entrevistados achavam que a maioria dos erros médicos podia ser evitada. Mas vejam que o número que realmente nos preocupa bastante é que de toda a população, e aí se a gente considerar não aqueles elementos que foram pesquisados por essa fundação, mas se você considerar toda a população, e eles consideraram 6 países importantes, cerca de 87,3% da população, repetindo, tinha ouvido falar muito pouco ou nada sobre erros médicos e danos ao paciente. Tudo isso está relacionado, então, de alguma forma, com o que é a cultura de segurança. O que é a cultura de segurança vista de uma forma global. O que é essa cultura de segurança, né? Então, aí entrando exatamente no tema que nós estamos discutindo agora. Antes até de entrar na questão da cultura de segurança dentro do ambiente de saúde, ou dentro do ambiente dos pacientes, seus familiares e dos profissionais de saúde, se nós considerarmos a cultura de segurança de uma forma geral, o termo cultura do local de trabalho acabou se tornando muito popular. Mais do que apenas uma palavra da moda,
A cultura do local de trabalho se refere à maneira como as coisas são feitas em seu local de trabalho. Em vez de se referir à política e ao programa de segurança específicos da sua empresa, a cultura de segurança engloba as mentalidades, atitudes e comportamentos dos trabalhadores e supervisores, gerentes e proprietários em relação à segurança do local de trabalho. A cultura de segurança positiva é uma parte vital de um programa de saúde e segurança bem-sucedido e eficaz. Você pode achar até que a ideia de construir ou mudar a sua cultura de segurança pode ser assustadora, porque a maneira como as coisas são em seu local de trabalho caiu um padrão de complacência, de eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? Eu sempre agi dessa maneira. Falando dos meus colegas médicos, vários deles fazem um comentário tipo, eu sempre tratei dessa forma, por que eu vou ter que mudar, por que eu vou ter que modificar o meu comportamento ou a minha maneira de tratar o paciente, que eu já venho tratando desta forma há muitos e muitos anos. Muitas vezes esses efeitos, que a gente chama de efeitos de complacência, eles até podem ser catastróficos para o próprio profissional de saúde, né? Levando a acidentes, ferimentos, doenças e até a perda de vidas que podem ocorrer. Ou seja, é fundamental que não se deixe ocorrer isso no local de trabalho. Então, se é que a gente pode colocar de uma maneira bem simples e objetiva, 5 dicas que a gente poderia colocar para começar a estabelecer uma cultura de segurança forte e positiva no local de trabalho. Quais são essas 5 dicas que a gente pode colocar? A primeira delas é a comunicação. Uma ótima maneira de aumentar a comunicação de segurança, ao construir uma cultura positiva, é realizar palestras de segurança semanais ou mensais, aumentando a adesão dos trabalhadores, dos colaboradores, fazendo-os liderar as negociações. Isso pode ser feito até remotamente, como nos tempos atuais. Disponibilizando políticas de segurança prontamente, eletronicamente ou até em papel, que comuniquem as melhores práticas e expectativas dentro da organização de saúde. Cada vez mais a gente percebe que quanto melhor a comunicação e quanto mais transparente ela se apresenta, mais efetiva ela é para os colaboradores das organizações de saúde. Quanto mais nós envolvermos esses profissionais, levando a eles os informes da maneira mais eficiente e clara, insisto em dizer o clara, porque muitas vezes a alta liderança desenvolve planos de comunicação que são planos lindíssimos de comunicação, mas de pouco efeito prático, porque não conseguem atingir verdadeiramente todo o conjunto de profissionais dentro de uma organização de saúde. É fundamental que a gente sempre se lembre que dentro de uma organização de saúde nós temos uma gama muito grande de culturas dos diversos profissionais que estão envolvidos no processo de relação com o paciente, por consequência, na busca da garantia da segurança do atendimento desse paciente. Uma segunda dica que a gente pode colocar é o treinamento. O treinamento de colaboradores demonstra sempre o compromisso da alta liderança com a segurança. Colaboradores treinados que também adotam a cultura de segurança mais prontamente é porque eles estão cientes dos perigos e do efeito que eles podem ter na manutenção da segurança do local de trabalho. É fundamental que, naquelas sessões de treinamento que eu mencionava anteriormente, na dica de comunicação, sejam transmitidas mensagens-chave com frequência, porque isso reforça o aprendizado e faz com que esse treinamento seja constante, renovado de uma maneira quase que semanal ou mensal, para que esse tipo de informação esteja sempre ao lado dos colaboradores que estão trabalhando dentro daquela organização de saúde. A outra dica que é fundamental, e aí sim, eu colocaria não apenas para a alta liderança, mas para todas as lideranças dentro de uma organização de saúde, o liderar pelo exemplo. O que é esse liderar pelo exemplo? É seguir as políticas de segurança, é incentivar os colaboradores a fazerem o mesmo. Se a alta administração, se os líderes se comprometem com a segurança, com absoluta certeza, os colaboradores vão seguir o exemplo. Essa adesão dos colaboradores é fundamental para uma cultura de segurança positiva,
Os colaboradores, com absoluta certeza, não vão aceitar a segurança se eles não perceberem que as políticas e os procedimentos estão sendo seguidos por seus superiores. Ou seja, quando nós estamos falando em segurança, segurança é muito mais do que falar por falar. É fundamental fazer. E fazer significa demonstrar a todas aquelas pessoas com as quais você se relaciona e com as quais o líder ou o gestor tem ascendência, é demonstrar a elas o quanto você, gestor, ou o quanto você, líder, está envolvido com aquele processo. O quanto você, gestor ou líder, está convencido de que tudo aquilo que está sendo implantado, todos aqueles processos voltados para o desenvolvimento e aplicação de ações relacionadas à segurança do paciente, são processos que já fazem parte do dia a dia. E por isso é que é fundamental que essa transmissão de envolvimento da alta liderança seja importante em todo esse processo. Uma quarta dica é desenvolver e implementar um processo que tenha um relatório positivo. Ou seja, algumas pessoas muitas vezes acabam, de uma maneira não muito correta, recompensando os colaboradores porque eles fazem algum tipo de relato, ou algum tipo de denúncia, vamos colocar dessa forma. E essa não é a maneira correta de se desenvolver esse processo. O fundamental é que essa cultura de segurança positiva seja muito mais fácil de construir e manter quando os próprios colaboradores se sentirem à vontade para eles, sim, relatarem as suas preocupações, relatarem quaisquer eventos que necessitem notificação, sem que haja a cultura da culpa, sem que haja a cultura da punição, sem que haja a cultura do apontar o dedo, determinando que alguém foi ou não responsável por um acontecimento, por um evento adverso. E isso, é claro, todo esse processo acaba desaguando na quinta dica, que é o envolvimento aos colaboradores. Quando a gente constrói e mantém uma cultura de segurança forte, essa forte cultura, ela sem dúvida nenhuma, ela vai se estender por toda a organização de saúde. E não adianta trazer teorias, é importante o envolvimento pessoal de todo mundo. O importante é o envolvimento dos colaboradores em todo o processo. E não apenas esse envolvimento vindo de cima para baixo com determinações superiores. Muito mais é com a conversa, muito mais é perguntar aos colaboradores como é que eles gostariam que fosse esse processo desse relatório e como é que se pode obter o feedback desses colaboradores para que a gente possa construir de uma maneira segura, forte e consistente uma cultura de segurança dentro de uma organização de saúde. Pois bem, como é que a gente pode estabelecer processos em que se observe como anda a cultura de segurança do paciente? Um fundamental para isso seria medir a cultura da segurança do paciente pela perspectiva da equipe. E essa perspectiva da equipe é que pode fornecer percepções que vão acabar levando a melhorias do conhecimento. Uma outra forma de definir a cultura de segurança do paciente é estabelecendo um produto que tenha valores individuais e de grupo, com atitudes, percepções, competências, padrões de comportamento que determinem o compromisso, o estilo, a proficiência da gestão de saúde e a segurança de uma organização. Uma interpretação comum da cultura de segurança é a maneira como as coisas são feitas dentro de uma organização de saúde. Quando a gente começa a entender como é que todo o conjunto de colaboradores dentro de uma organização começa a se integrar e voltar às suas ações com o objetivo de cada vez mais garantir a qualidade do atendimento ao paciente, e isso acaba se traduzindo
como a melhor forma de definição de cultura de segurança para esse paciente, a partir desse momento em que a gente percebe que todos estão integrados. E aí, evidentemente, quando esse trabalho está todo integrado, quando os colaboradores todos percebem o quanto isso é fundamental e o quanto isso passa a fazer parte do dia a dia deles, aí, com absoluta certeza, nós temos estabelecido um dado relacionado a uma cultura positiva de segurança do paciente. As culturas positivas de segurança do paciente têm uma forte liderança, precisam ter uma forte liderança, que é essa forte liderança que vai impulsionar e vai priorizar todo o processo, né? Ou seja, o comprometimento de líderes, o comprometimento de gestores é fundamental. As suas ações, as suas atitudes é que vão influenciar as percepções, as atitudes e o comportamento da força de trabalho de uma forma geral. É isso que vai transmitir aos colaboradores dentro de uma organização de saúde o quanto todos estão envolvidos, desde ao mais alto cargo dentro de uma organização de saúde até o colaborador mais simples, vamos colocar dessa forma, dentro daquela mesma organização de saúde. Quando a gente tem esse conjunto bem desenhado, indiscutivelmente, nós podemos colocar que todo o resultado do trabalho destes colaboradores vai ter uma importância e um desaguar natural que vai ser a qualidade do atendimento ao paciente, que vai ser o atendimento a todos aos anseios daquele paciente e dos seus familiares com relação ao seu tratamento, com relação ao processo em que eles estão envolvidos. Existem alguns outros aspectos importantes da cultura positiva, dessa cultura positiva de segurança do paciente. E esses processos, esses aspectos importantes, eles podem envolver percepções compartilhadas sobre a importância da segurança, eles podem envolver uma comunicação construtiva, uma confiança mútua, uma força de trabalho engajada e sempre ciente de que as coisas eventualmente podem dar errado, é o reconhecimento em todos os níveis de que possam ocorrer erros e a capacidade de reconhecer, responder e dar feedback e aprender com os eventos adversos. Quanto mais e melhor nós temos essa percepção, nenhum de nós é infalível. É óbvio, eu tinha um colega que sempre dizia em algumas palestras em que nenhum profissional de saúde sai de casa pensando, hoje eu vou causar um dano a um paciente. Ninguém sai pensando nisso. Mas ninguém, infelizmente, está totalmente imune a um evento que possa ser incontrolável em determinado momento. Então, o que nós precisamos estar sempre atentos com relação a esse reconhecimento de que podem ocorrer erros. E, principalmente, na medida em que nós reconhecemos que esses erros podem ocorrer em qualquer nível, nós estejamos também atentos para ter uma capacidade para que a gente possa reconhecer rapidamente e buscar as ações necessárias para corrigir e mitigar os eventuais erros relacionados ao atendimento do paciente. Para que a gente possa, evidentemente, medir a cultura da segurança do paciente, é preciso que a gente, de uma maneira geral, não apenas a alta liderança, mas também os gestores, gerentes, num trabalho conjunto, identifiquem quais são os pontos fortes e as áreas de melhoria. São esses pontos fortes e essas áreas de melhoria que vão ser utilizadas para desenvolver as intervenções apropriadas. As medidas de cultura de segurança do paciente também podem ser usadas para avaliar novos programas de segurança, comparando os resultados antes e depois dessa implementação. E aí essa cultura, quando a gente está falando da cultura de segurança do paciente, que muitas vezes pode parecer alguma coisa meio etérea, meio intangível, porque não existe uma definição formal, muitas vezes, existem conceitos muito diversos do que representa efetivamente a segurança do paciente, mas essas informações em que
no momento em que a gente identifica quais são os pontos fortes e os pontos e as intervenções que devem ser utilizadas, elas podem ser medidas por meio de pesquisas, seja com a equipe do hospital, seja numa medida qualitativa, por exemplo, com grupos de foco, com entrevistas, seja com uma investigação etnográfica, ou uma combinação de todas elas. Cada hospital pode desenvolver, cada organização de saúde pode desenvolver um processo que tenha, entre aspas, a sua cara, pode desenvolver um processo que atenda às características de cada uma dessas organizações de saúde. Se nós pensarmos que o Brasil, por suas dimensões continentais, tem 5 regiões diferentes, com características bem diferentes entre elas, é óbvio que as próprias organizações de saúde distribuídas dentro dessas diversas regiões, com características bem diferenciadas, vão ter necessidade de comportamentos diferenciados, ou seja, não existe uma receita formal de bolo, né? Cada organização de saúde pode buscar, seja através, como eu disse anteriormente, através das pesquisas, medições, investigações, cada uma dessas organizações de saúde pode buscar a maneira mais correta de identificar quais são as necessidades daquele paciente relacionadas à sua segurança. Na verdade, as pesquisas que são feitas com a equipe do hospital são a forma mais comum de medir a cultura de segurança do paciente. A equipe do hospital ou da organização de saúde costuma ser a primeira a perceber os padrões de prática insegura e as condições que aumentam ou diminuem a probabilidade de tal prática. A cultura, então, de segurança do paciente é um componente de um sistema abrangente de medição e de melhoria. Ou seja, ele deve ser medido não de uma maneira pura e simples, como apenas uma medição qualitativa ou apenas uma investigação. Ele deve ser medido juntamente com outros, naturalmente, com outros indicadores de segurança e qualidade, tais como complicações adquiridas durante a internação, resultados do processo de avaliação para acreditação, taxas de mortalidade, medidas relatadas pelo paciente, incidentes hospitalares ou incidentes graves que estejam sendo relatados, né? Um dado que é fundamental também, e que é importante que a alta liderança e, principalmente, a gerência, a média gerência, perceba, é o que está relacionado à experiência do paciente. E aí nós vamos separar, né? Nós vamos mencionando a questão da segurança do paciente, mas vamos mencionar também a experiência do paciente dentro daquela organização de saúde. E a experiência do paciente, muitas vezes, algumas organizações de saúde, algumas lideranças não percebem. A experiência do paciente começa no momento em que ele entra no hospital ou dentro da organização de saúde. Muitas vezes, essa experiência desse paciente pode começar no estacionamento, quando ele passa a ser mal atendido no estacionamento, a forma como ele é atendido na recepção também não é uma forma adequada, a espera é muito longa, e quando ele chega no momento da consulta, toda essa experiência anterior vai sendo carreada para aquele momento, e as informações, muitas vezes, não necessariamente passam a ser as informações corretas para que os profissionais de saúde possam desenvolver ações que venham a mitigar as necessidades desse paciente. Portanto, quando a gente não está atendendo essa ponta de cá e a gente não tem as informações necessárias para garantir a segurança desse paciente, é porque a experiência anterior desse paciente dentro de uma organização de saúde, ela não foi uma experiência positiva, que vai levar, por consequência, a um conjunto de informações distorcidas para os profissionais de saúde, fazendo com que a avaliação desses profissionais não seja a avaliação correta relacionada à garantia da segurança daquele paciente.
Quando eu menciono a questão da liderança, do envolvimento da liderança, é fundamental que a gente não esqueça que os líderes da área da saúde desempenham um papel crucial na criação de uma cultura de segurança dentro de suas organizações. A maior dificuldade é que nem sempre esses líderes sabem por onde começar. A Tejal Gandhi, que é uma médica, ela é presidente e CEO da Fundação para a Segurança Nacional do Paciente. A Gandhi disse uma vez o seguinte: a segurança é tarefa de todos, mas é a liderança que dá o tom. E por líderes, não estou falando apenas do CEO, refiro-nos aos chefes, vice-presidentes, nível de conselho, gerentes, gerências médias. Para mim, é muito importante que os conselhos estejam engajados nisso, os conselhos de administração, mas também a alta liderança dos hospitais. O grande problema é que as lideranças, geralmente, elas costumam se sentir mais confortáveis conversando e tomando decisões financeiras, muito mais do que supervisionando a qualidade e a segurança do serviço prestado por aquela organização de saúde. Então, a Gandhi faz esse comentário e eu concordo plenamente com ele. Muitas vezes nós temos decisões administrativas ou decisões executivas que estão muito mais voltadas para a decisão financeira, para a área financeira, do que necessariamente para a garantia da segurança do paciente. E muitas vezes essas organizações de saúde, esses líderes ou esses gestores esquecem que quando eles começam a não dar a atenção à qualidade do atendimento, quando eles começam a não dar atenção à segurança para o paciente, o próprio processo financeiro e administrativo daquela organização de saúde tende a se perder e, por consequência, ter resultados negativos com relação a essas questões financeiras e deliberativas. Portanto, é necessário que essas lideranças entendam que tudo trabalha junto. Não dá para separar apenas a decisão financeira, não dá para separar apenas um processo em que não se dê a atenção necessária aos pacientes e aos seus familiares também, e também aos colaboradores dentro daquela organização de saúde. É fundamental que essas organizações, então, busquem educar as lideranças e membros do conselho, e gestores, e gerentes. Voltando lá no início, quando eu mencionava, a comunicação é fundamental, o treinamento é fundamental, porque quando as organizações buscam educar essa liderança, os membros, os gestores, sobre a segurança do paciente, ela acaba fornecendo a todos esses profissionais as ferramentas necessárias para desenvolver as suas competências, e de modo que acabem sabendo quais são as perguntas que devem fazer, e não, pura e simplesmente, ficar encaminhando perguntas ao corpo clínico que, eventualmente, muitas vezes não são simples de resolver, de serem respondidas, muitas vezes não são compreensíveis e, por consequência, às vezes o corpo clínico dá respostas que acabam não sendo as respostas eficientes e que possam dar resultados positivos com relação àquela organização. Se a gente pode, então, e eu já estou vendo aqui o meu horário e pretendo obedecer. Se a gente pode, então, colocar quatro situações que poderiam ser definidas como estratégia de segurança do paciente, para que os líderes de saúde, então, eles possam implementar agora, fechando todo esse pacote. O primeiro deles é escute o paciente, ouça as histórias dos pacientes. Acaba sendo, de certa forma, isso encaixa perfeitamente com, já me foi mencionado anteriormente, a sequência de palestras que nós vamos ter, em que a Helenara vai me suceder, e depois nós vamos ter uma palestra de um paciente. É exatamente isso. Cada reunião de alta liderança, por exemplo, pode começar com uma história de um paciente, ou com um quase acidente, ou com um evento adverso.
Quando a gente escuta o paciente, essas histórias vão ajudar, seguramente, os membros do conselho a se concentrarem nas pessoas às quais a organização atende, e não apenas nas finanças. Há algum tempo atrás, participando de um evento da ISPA, que é uma sociedade internacional de certificação e voltada para a segurança do paciente, numa das palestras foi mencionado uma fala de uma paciente que era uma enfermeira, que tinha um quadro grave, que estava internada em um CTI, e num determinado momento, num daqueles rounds de profissionais, ela se viu cercada pelos mais diversos profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, fono, enfim, um grupo muito grande ao redor do leito dela, todos discutindo ao mesmo tempo, querendo emitir a sua opinião, querendo fazer suplantar o seu quadro, o seu diagnóstico, vamos colocar dessa forma. E, num determinado momento, essa enfermeira, que era uma paciente naquele momento, não era uma enfermeira, era uma paciente naquele momento. Num determinado momento, essa paciente pede para todos ficarem em silêncio e fala para eles o seguinte: caros profissionais, eu respeito a capacidade e o treinamento de cada um de vocês. Respeito a especialidade de cada um de vocês. Mas quem melhor entende sobre mim sou eu. Quem tem todas as informações sobre mim sou eu. Portanto, quando os senhores quiserem complementar e desenvolver ações, é importante lembrar também que essa enfermeira, ela sempre teve uma relação muito grande com o processo de melhoria de gestão da qualidade, e por isso que ela falou isso. Mas quando os senhores todos quiserem desenvolver e implementar, sejam processos de tratamento, lembrem-se de que do lado de cá está alguém que precisa ser atendida nos seus anseios e que, portanto, quem melhor pode atender, que pode entender de mim, sou eu. Todos ficaram, obviamente, em silêncio e entenderam qual foi o recado que ela deu. E é isso. Quando você escuta o paciente, quando você escuta as histórias desses pacientes, todos aqueles relatos, tudo aquilo nos traz, sem dúvida nenhuma, uma bagagem de informações que a gente pode transformar essa bagagem em resultados positivos voltados para a segurança desses pacientes e que, por consequência, acaba atingindo também a segurança dos profissionais de saúde e dos familiares. Uma outra estratégia que pode ser utilizada é buscar inspiração em outras organizações. Muitas organizações de saúde tiveram sucesso com iniciativas de segurança do paciente. Tem um centro médico da Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, que começou a trabalhar como lidar com um comportamento perturbador e intimidador. Porque eles começaram a perceber que se uma equipe tem medo de falar, ou uma equipe grita constantemente, nesse momento, você já tem uma cultura muito pobre. E a gente sabe que isso, eventualmente, acaba ocorrendo com algumas equipes, quando alguns profissionais buscam se impor as suas vontades ou as suas determinações, muitas vezes gritando com outros profissionais ou estabelecendo uma forma de relação hierárquica que não é a verdadeira, mas tentando se impor com relação a esses profissionais. Obviamente, essa falha de comunicação faz com que essa cultura de segurança entre eles seja muito pobre. E, por consequência, isso, claro, expande para o paciente. Tem um outro em Seattle, que é o Virginia Mason. Ele teve sucesso com uma iniciativa em que eles chamaram de respeito às pessoas. Tem um hospital infantil em Cincinnati que conduz as reuniões de liderança em torno da qualidade e segurança do paciente para garantir que todos falem sobre segurança. Ou seja, todos têm voz para falar sobre os seus conceitos de segurança e aí, a partir daí, todos buscam o consenso, estabelecendo novas ações para que possa se obter resultados positivos com relação à segurança do paciente. Uma terceira estratégia que pode ser colocada seria a condução de percurso de liderança. E o que a gente pode chamar com relação a essa condução de percurso de liderança? Rodadas semanais em que
os líderes ou gestores visitem as unidades e ouçam as suas preocupações com relação à segurança. Mas isso não tem jeito. Todas essas rodadas só podem ter sucesso se esses líderes realmente fizerem melhorias com base naquilo que eles aprenderam. Lembro que, há muitos anos atrás, durante a entrega do certificado de hospital acreditado em uma determinada região do país, nós estávamos num auditório muito grande e ao palco iam sendo chamados os profissionais de determinadas áreas, de determinados setores, e essas pessoas proferiam algumas palavras de agradecimento, o quanto elas aprenderam com a acreditação e o quanto o processo foi interessante, e por aí vai. E, num determinado momento, subiu ao palco um senhor, já bem idoso, em vias já de se aposentar, que trabalhava na área de manutenção. E essa área de manutenção era um hospital muito grande, é um hospital muito grande. Essa área de manutenção, onde ele trabalhava, ele era um dos componentes da área de manutenção, ficava lá no fundo do hospital. E esse colaborador subiu emocionado ao palco para dizer que, durante todo esse processo em que se buscou a acreditação e, por consequência, melhoria da qualidade do atendimento, segurança do paciente, foco do paciente, tudo isso, pela primeira vez, e lembrem-se, era um hospital público, pela primeira vez o diretor do hospital saiu do seu gabinete e foi até o local lá onde ele trabalha, na manutenção, para fazer uma visita a ele e saber dele o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do trabalho dele. E esse diretor explicou para ele que, quando ele melhorava a qualidade do trabalho dele, esse trabalho dele, da manutenção, tinha uma resposta imediata no paciente. Quando a manutenção de uma enfermaria, quando a manutenção de um centro cirúrgico, quando a manutenção de todas as áreas dentro daquele hospital ocorriam a tempo, a hora e eram seguras, toda a consequência levava a um processo seguro de atendimento daquele paciente. Então, veja que não é só uma questão, e essa que é uma das estratégias que a gente pode mencionar com relação à segurança, não é só o gabinete, mas é o envolvimento das lideranças e das gerências com todo o processo dentro de uma organização de saúde. Quando isso acontece, seguramente nós temos resultados que acabam sendo bastante positivos. E, finalmente, durante todo esse tempo, é fundamental que se faça a medição da segurança da força de trabalho. E esse aspecto é um componente-chave para uma cultura de segurança, e geralmente é o menos apreciado, por incrível que pareça. Ou seja, os líderes devem trabalhar para evitar danos físicos e psicológicos aos colaboradores. Se a sua força de trabalho está esgotada, se eles experimentam um comportamento perturbador, se eles sofrem lesões nas costas, é impossível para esses colaboradores prestar um atendimento seguro. Não se consegue garantir segurança do atendimento ao paciente se os colaboradores de saúde não se sentirem seguros e não estiverem em condições de atendimento a esse paciente. Então, nós precisamos realmente olhar para a segurança da força de trabalho como uma condição de segurança do paciente. Se as suas taxas de esgotamento forem altíssimas, é muito provável que estejam sendo prestados cuidados compassivos aos pacientes. Os burnouts estão aí, que cada vez mais aumentam, as tensões, os suicídios, muitas vezes, de profissionais de saúde, tudo isso sendo consequência exatamente desse componente que muitas vezes não é apreciado. Então, às vezes, alguma organização de saúde produz lindos trabalhos científicos de pesquisa com o paciente, de medição com o paciente, e que muitas vezes não necessariamente refletem uma realidade. Deixa eu citar um exemplo prático para vocês. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, um determinado hospital que fazia atendimento do SUS resolveu implantar
essa medição para verificar a qualidade do atendimento que era prestado aos usuários de serviço. Então, fizeram a famosa pesquisa de satisfação do paciente. E essa pesquisa feita com os pacientes dava sempre resultados de 100% de satisfação, 98% de satisfação, sempre top. E os diretores, uma nova direção assumiu esse hospital, e essa nova direção percebeu que o hospital não era tudo isso. Existia alguma coisa errada com relação a isso. E o que tinha de errado? De tanto eles pesquisarem, acabaram percebendo. Por que dava 100%? Dava 100% porque, como aquele hospital estava localizado numa região muito pobre e atendimento a uma população muito carente, quando os pacientes internavam, eles comiam. Simples assim. Parece mentira, mas é verdade. Eles comiam. E quando eles comiam, eles ficavam satisfeitos. E quando se fazia a pesquisa de satisfação, dava 100% de satisfação, porque eles comiam, pura e simplesmente. O atendimento não era bom, os procedimentos não eram bons, os profissionais de saúde viviam estressados, e todo o conjunto que era ruim para o paciente não era percebido por esse paciente, e esse paciente acabava dando uma resposta, de certa forma, maquiada para aquela alta liderança, que, felizmente, essa liderança atendeu a terceira dica que eu mencionava, que é visitar as unidades, ouvir as preocupações com segurança, etc. e tal. E quando eles visitaram as unidades e começaram a perceber tudo aquilo, eles promoveram uma verdadeira revolução dentro do hospital, fazendo com que o comportamento mudasse completamente. E esses pacientes passaram a ficar satisfeitos não apenas porque comiam, mas porque o atendimento médico, o atendimento dos profissionais de saúde passou a ser diferenciado em função das decisões da liderança relacionadas à busca da garantia da segurança do paciente. Isso é a cultura de segurança do paciente. Isso é implantar cultura de segurança do paciente. É trazer para ele, cada vez mais, melhores condições de atendimento. Agregado a isso, levar cada vez mais aos profissionais de saúde uma garantia de atendimento que seja total, seguro e com absoluta tranquilidade para que esses hospitais possam desenvolver o seu trabalho. De uma maneira geral, é isso. Eu acho que eu me estendi um pouco no horário, mas peço desculpas, mas é que o assunto é sempre empolgante, não tem jeito, e a gente acaba sempre falando bastante. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Pérez. Não foi brilhante a apresentação. É um tema complexo, né? Cuidados em saúde é sempre muito complexo de serem implementados, né? Eu tenho uma frase de um pediatra inglês muito famosa que diz que a medicina ou prestação de serviço de saúde costumava ser simples, né, segura e ineficiente. E hoje em dia ela é complexa, né, eficiente, mas bastante perigosa. Então, acho que nós não acompanhamos essa evolução da ciência médica com a complexidade trazida com as ações equilibradas de estabelecimento de uma cultura de segurança. A gente não percebeu o quanto perigoso ficou esse tratamento tão complexo, e aí hoje é bastante difícil da gente implementar cultura de segurança em estabelecimentos de saúde, e o senhor conseguiu fazer um overview, né, uma visão geral muito bem conduzida e abordando todos os aspectos, né, da liderança, do exemplo da liderança, a escuta do paciente, né, ao envolvimento da ponta. Muito obrigado, e foi bastante elucidativo. Temos algumas perguntas, eu acho até que boa parte das perguntas, ao longo da palestra, como o senhor for bastante abrangente, elas foram sendo respondidas, acredito eu, né? Mas eu vou trazer aqui duas perguntas que eu acho que ainda podem ser abordadas aí para o senhor. A primeira é assim:
O senhor falou bastante das pesquisas, né, de variações e formas de se introduzirem pesquisas sobre a qualidade da cultura de segurança na instituição. Então, se existe um momento mais adequado para se começar a aplicar essas pesquisas e com que periodicidade o senhor acha que isso deva ser feito? O momento mais adequado para se... Precisa só esperar aparecer o ao vivo para o senhor aí. O momento mais adequado para se implantar esse processo? Já. Veja, o quanto antes uma organização de saúde, e principalmente os seus líderes, buscarem se envolver com todo esse processo, melhor para a organização de saúde. É claro que o já é figurativo, é óbvio, né? Não se, até porque quando se faz qualquer processo voltado com relação a isso, ele não pode ser feito de uma maneira atabalhoada, de qualquer maneira, né? É preciso que haja um conjunto de discussões dentro da própria organização de saúde, aí sim, a gente começa com a alta liderança, essa alta liderança ela vai expandindo o seu raio de ação com relação aos outros gestores, aos gerentes, perdão. Enfim, na medida em que isso vai expandindo, é que se pode começar a criar formas de medição dentro daquela organização de saúde que atendam às características daquela organização de saúde. Agora, o grande segredo também é não criar formas de medição altamente complexas. Muitas vezes é muito melhor iniciar com uma forma de medição bem simples, buscar uma forma de medição simples e, a partir dela, vai começando ela se expande, né? Como se fosse uma teia. Ou seja, começa com uma base e ela vai se expandindo. Porque, o que acontece e essa experiência já aconteceu em outros hospitais, quando se começa com algum tipo de pesquisa e de medição muito complexa, a gente não pode esquecer que, na composição de uma organização de saúde, você tem a liderança, mas você tem um conjunto de outros profissionais que precisam entender essa medição, precisam entender como é que ela vai ser feita e, principalmente, precisam entender quais são as informações que serão prestadas a essa medição. E aí, evidentemente, quanto mais fácil ela for, ou quanto melhor, quanto mais compreensível ela for, perdão, a palavra certa é exatamente essa, quanto mais compreensível ela for, com certeza mais eficiente ela será, não tenha dúvida. Você fez duas, né? Uma é quando e a outra? Periodicidade. A periodicidade. Normalmente, o que temos observado, ideal seria anual, mas muitas vezes, dependendo da característica da organização de saúde, organizações de saúde muito complexas, você não tem condição de fazer isso anualmente. Então, teria que ser bianual, mas no máximo de 2 em 2 anos, não deixando passar muito tempo, que a partir daí esse processo muda muito. Os próprios profissionais de saúde mudam também nesse período, então é preciso que não haja um distanciamento muito grande. Perfeito, doutor Pérez, muito obrigado. Boa parte das perguntas, o senhor falou uma coisa e tinha um grande amigo e colega de trabalho durante um período da minha experiência profissional, dizia uma coisa que é muito verdadeira, que é a seguinte: se você está com alguma dúvida, foco no paciente. Seja uma dúvida clínica, seja uma dúvida de gestão. Né? Uhum. Então, boa parte das perguntas, e o senhor falou isso, né? Ouço o paciente, escuto o paciente. Então, se há algum conflito, se há alguma dúvida, se há alguma discrepância ou discordância dentro da equipe sobre qual é a melhor forma de conduzir, do ponto de vista da segurança, algum caso, né? Pergunta ao paciente, né? Pergunta ao paciente o que é importante para ele, pergunta ao paciente qual é a opinião dele sobre aquela situação, envolva ele no processo, essa é a principal pergunta. Por último, pode falar. Se me permite, na minha origem eu sou pediatra. E agora não tenho mais clinicado, mas quando clinicava, o que eu mais praticava era exatamente isso, ouvir o paciente. E vários pacientes meus não falavam.
eram recém-nascidos, eram pequenos, não falavam. Mas eu ouvia esses pacientes muito mais do que as mães e as avós deles, porque era o exame clínico que eu ouvia neles, né? E é isso que acabava trazendo as melhores informações para mim. E, de uma maneira figurativa, quem melhor transmite as informações é o próprio paciente, e quem melhor nos conduz para resultados positivos, indiscutivelmente, é sempre o paciente. Desculpa a interrupção aí, mas... Perfeito, é isso mesmo. Por último, se o senhor tem alguma dica para tornar mais confortável aos colaboradores a comunicação dos eventos adversos. É sempre aquela, por mais que se treine, se faça uma capacitação de que é um processo sigiloso, que o foco não é culpabilidade, como o senhor brilhantemente colocou, mas se tem alguma dica a mais para desenvolver essa segurança na equipe, para que eles possam relatar os eventos adversos sem medo. O grande segredo, isso e a gente acompanha isso em vários hospitais. O grande segredo é a autoliderança. A forma como a autoliderança transmite isso. Eu já tive a oportunidade de acompanhar avaliações em hospitais em que quem fazia a comunicação do evento adverso era o próprio colaborador com quem o evento adverso tinha ocorrido. E ele tinha segurança suficiente e tranquilidade, principalmente, suficiente para fazer esse tipo de relato. Relatar um evento adverso que foi, de certa forma, causado por ele. Mas ele sabia que, quando ele estava fazendo esse relato, ele estava fazendo esse relato para evitar que novos eventos semelhantes pudessem ocorrer. E quando é que ele fazia isso? E quando é que eles fizeram? Esses colaboradores, não foi em um hospital apenas, não, eu já vi isso em vários hospitais. Quando é que eles fazem isso? Quando eles têm absoluta certeza de que a alta liderança não tem o conceito da culpabilidade, né? Ou seja, quando a alta liderança transmite de uma maneira segura e verdadeira, isso é que é fundamental, verdadeira para os seus colaboradores, de quaisquer relatos sobre evento adverso, será tratado dentro da organização de saúde como forma de aprimoramento de outras ações para que não mais ocorram. Então, é o aprendizado, não é o erro pelo erro, mas é o aprendizado a partir do erro. E muitas vezes, esse erro não necessariamente precisaria ser batizado de erro. São situações, muitas vezes, vamos chamar de situações adversas, em vez de evento adverso, né? Porque são situações que, muitas vezes, o profissional pode ser conduzido àquilo, sem que perceba. E ele só vai perceber no momento em que o fato já ocorreu, ou que o fato vá ocorrer com near miss, qualquer coisa parecida com isso. Mas, de qualquer forma, o que precisa é ser transmitido a esse profissional a tranquilidade suficiente para que ele possa, com absoluta paz, relatar o fato e buscar os planos de ação para que isso não mais ocorra. Não, perfeito, doutor Pérez. Eu tenho até hoje mesmo estava conversando com a minha equipe e citei um exemplo exatamente disso que o senhor falou, de um hospital onde eu atuava como gestor de segurança do paciente, né? E havia um colega bastante resistente com as questões de qualidade, né? A culpa era sempre do paciente, né? Tudo que acontecia de errado, o paciente é hipertenso, o paciente tem arritmia, o paciente, né? Então, a culpa do evento era sempre do paciente. E a gente buscando esse caminho que o senhor falou, né? A segurança emocional, né? E a confiança na equipe que cuida da qualidade da segurança do paciente. Então, a gente buscou o tempo inteiro isso nas conversas, nas reuniões, e um dia esse profissional, que era sempre muito reativo, ele cometeu um erro de lateralidade. Uhum. Ele saiu do centro cirúrgico e foi direto na minha sala. Isso foi a coisa que eu fiquei mais feliz. Ele sentou na minha sala e falou, olha, cometi um erro de lateralidade. Eu falei, pô, você entendeu agora
sobre tudo que a gente conversou. A gente conversou até agora foi sobre confiança, né? Exatamente. Sobre suporte mútuo. Então, estou muito feliz que você entendeu isso e vamos começar a resolver o problema a partir de agora. A partir de agora, a gente vai começar a resolver esse problema. Então, eu acho que é perfeito essa colocação, é a necessidade realmente que todo colaborador tem de se sentir seguro, né? De ter um ambiente seguro para que ele possa falar das suas ansiedades, inclusive das suas falhas. Então, perfeito. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra, pela sua experiência, pela sua generosidade em entregar para a gente todas essa bagagem, todas essas informações que o senhor entregou. Uma honra, mais uma vez, para a ProSaúde recebê-lo, né? O senhor que já participou tanto conosco. O senhor quer tecer suas palavras finais? Agradecer a vocês, agradecer principalmente pela atuação que vocês têm desempenhado nos hospitais que estão sob sua responsabilidade, nas organizações de saúde que estão sob sua responsabilidade. Eu acompanhei algumas, você sabe disso, acompanhei a avaliação de algumas. A primeira vez que eu fui a uma delas no interior do Pará, né? Foi Santarém, se não me engano. Eu confesso a você que eu jamais imaginaria que ia encontrar um hospital com aquela forma de atendimento, com aquela relação com os seus pacientes. E a gente, nesses momentos, é que vale a pena todo o trabalho que a gente desenvolveu desde o dia que nós fundamos a ONA, em 1999. Eu já venho trabalhando com acreditação desde 94. As pessoas ficam dizendo que eu já sou um dinossauro da acreditação, de tanto tempo que eu já tenho. Já estou em extinção já. Mas, naquele momento, era uma coisa que a gente meio que imaginava, né? Que a gente pudesse levar um processo de melhoria de gestão da qualidade para o Brasil inteiro. E ainda que em 99 fosse um sonho distante, o que a gente vê hoje é que esse sonho rendeu bons frutos, bons resultados, isso demonstrado também pelos hospitais e pelas organizações de saúde que hoje vocês são gestores. Então, quem tem que agradecer sou eu, agradecer em nome da ONA a participação de vocês, o empenho de vocês e dizer que continuaremos juntos durante muito tempo. Ok? Muito obrigado a todos e um grande abraço. Bom, obrigado. A humildade é a característica dos grandes, né? A gente tem muito orgulho do que a gente faz e o senhor saiba que o senhor, né, o trabalho que o senhor fez e o que a ONA nos proporcionou ao longo dessa década aí que a gente faz a gestão lá do hospital do HRBA, do Oncológico Infantil, do Público Estadual Galileu, né, do Yutaka Takeda, hospitais todos acreditados com excelência pela Organização Nacional de Acreditação. Muito disso tem o dedo do senhor e da Organização Nacional de Acreditação. Então, a gente chegou onde chegou porque subiu nos ombros de gigantes aí, né, para atingir esses resultados. E muito nos orgulha, né, muito nos orgulha isso. Então, muito obrigado para o senhor. Queria lembrar, encerrando, eu queria lembrar que quarta-feira temos a nossa próxima atividade, né, às 15 horas também, com a doutora Helenara Ribas. Vamos falar sobre a identificação dos riscos assistenciais e organizacionais como estratégia para a segurança do paciente. Mais uma vez a todos, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, esperamos ter elucidado a maior parte delas e contamos com vocês no nosso próximo evento. Muito obrigado a todos e boa tarde. Um grande abraço.